Bora começar por aqui. Eu não posso começar esse vídeo sem te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que só foca em problema? Aquela pessoa assim que sente que já tentou de tudo, mas não tem jeito. Fran, eu já tentei, mas não tem solução aqui pra mim. Eu foco só em problema o tempo todo. Se você é essa pessoa, tenho uma notícia péssima pra te dar. Sabia que tem jeito? Sabia que você não precisa continuar sendo essa pessoa que só mira em problema o tempo todo? Sabia que tem técnica pra isso? Sabia que tem recurso a ser desenvolvido que pode te arrancar aí dessa coisa de ficar focando no negativo o tempo todo? Pois é, e é isso que eu vou fazer exatamente hoje nesse vídeo aqui com você. Eu vou te trazer 5 super dicas que vão te arrancar do foco no problema e vão te colocar lá no foco, na solução, porque é focando na solução que a nossa vida cresce e que a gente implementa alta performance, ou seja, a gente consegue ter resultados diferenciados. Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, sou psicóloga e expert em ajudar as pessoas a de verdade implementarem alta performance nas suas vidas, porque se tem um montão de gente tendo um montão de resultado extraordinário, porque cargas d'água a gente tem que se conformar e ficar tendo ali resultado médio, morno, medíocre, mediano. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui, e o nosso tema de hoje é foco na solução. Encontre novas soluções para velhos problemas. E é isso que a gente vai fazer agora aqui, junto comigo. Agora, deixa eu te explicar um pouco sobre o que é esse foco, né? Foco é para onde você decide olhar. Problema é que aquilo que você escolhe focar é o que você vê. O que você foca expande. O que isso significa? Que se você olha para problema, a sensação é que a tua vida ela tá cheia de problema. Ao passo que se você muda esse foco, as soluções começam a surgir para você. Eu vou exemplificar isso com, sei lá, você vai trocar de carro. Tá? E aí você resolve que carro que você vai comprar e que cor que você vai comprar. E quando você sai na rua, você começa a ver esse carro o tempo todo, né? Isso é foco. Quando você nem estava procurando esse carro, você nem reparava nele. Não é que ele não existia ali, mas você não reparava. Agora, a partir do momento que você decidiu, parece que o carro tá ali em todos os lugares o tempo todo. E eu não sei se você já teve que mudar de endereço alguma vez, né? Eu, como mudo de endereço aí com bastante frequência e gosto muito disso, né? Já tive que procurar lugares, por exemplo, para alugar em algumas cidades. E aí, quando você não tá procurando, você não tem a menor ideia do tanto de coisa que tem. Aí, de repente, você começa a mirar e aí você diz, nossa, esse lugar aqui tá para alugar, nossa, esse aqui também, olha que bacana, ali também tem um lugar, né? Por quê? Porque o teu foco tá naquilo, você tá procurando isso. Não é quando você tá buscando uma pessoa, quando você tá procurando alguém, exatamente a mesma coisa. Então você diz, eu tô procurando o meu irmão, né? E você começa a mirar e olhar e você, é quase como se você não enxergasse nenhuma das outras pessoas, porque você tá focando a tua atenção numa pessoa específica. E esse é o poder do foco na nossa vida. Quando eu escolho focar naquilo que me fortalece, naquilo que me traz resultados, é isso que acontece na minha vida. Agora, quando eu fico focando em tudo aquilo que me enfraquece e que me arranca dos resultados, também é isso que acontece na minha vida. Então, o que é muito importante que a gente entenda? Que tudo isso que a gente faz vira, dentro da nossa vida, um grande treino mental. E eu posso treinar para ter muitos resultados ou resultado nenhum, ou pouquíssimos resultados. O que acontece dentro do nosso espaço mental? Tudo aquilo que você faz repetidas vezes se torna um treino. Tudo na nossa vida é um grande treino mental. Então, tudo aquilo que você vai fazendo e repetindo vai criando aí algumas ligações neurais dentro do teu cérebro. E aí, de repente, você cria lá um caminhozinho, agora falando aqui de uma forma mais simbólica, mas de repente você criou lá um caminhozinho que é ficar focando em problema o tempo todo. E o que vai acontecer com a tua vida? Aquele caminhozinho, ele já está criado ali, ele já está enraizado. Então, qualquer mínima coisa que acontece na tua vida, nossa, aquele caminho é acionado e parece que é um grande problema. O problema acaba ficando infinitas vezes maior do que ele precisaria ser. A notícia boa é que se a gente treina para olhar para o ruim, a gente também pode treinar para olhar para o bom. Mas o que é fundamental dentro do foco? É fundamental que a gente entenda que o problema, ele precisa existir até ser reconhecido. Eu não preciso mais do problema depois que eu já entendi qual é o problema. Então, nesse momento, eu foquei ali no problema e entendi qual é o problema em questão. O meu foco agora, ele precisa ser sempre na solução. Enquanto você fica olhando para o problema, você não encontra caminhos para solucionar esse problema. Ao passo que a hora que você resolve olhar para soluções, as coisas começam a clarear e se modificar para você. É fundamental que a gente abandone alguns outros treinos que a gente tem, para a gente ir encontrando aí novas soluções para velhos problemas. O treino, por exemplo, da generalização. É ou não é que a grande maioria de nós generaliza as coisas? Então a gente diz, nossa, mas tá difícil para todo mundo, né? Bah, mas a crise chegou para todo mundo. E se a gente for pensar,
Não é verdade. Tem um montão de gente prosperando em meio à crise. Tem um montão de gente que em meio à crise não tá com grandes dificuldades ou grandes problemas. Agora, quando eu generalizo, é como se eu tirasse de mim a responsabilidade. Então, se tá ruim pra todo mundo, beleza. Então eu continuo aqui no ruim, porque tá ruim pra todo mundo, então vida que segue. E esse é um dos nossos grandes problemas dentro da questão foco. O treino que você fez até aqui, que muito provavelmente já está ali regado à generalização, acaba te colocando num lugar de zona de conforto, que de conforto não tem absolutamente nada, e aí você vai ficando estacionado aí, paradinho na vida. E quando você fica paradinho na vida, você não tem nenhum tipo de resultado sensacional, extraordinário. E se você tá nesse vídeo é porque você quer ter uma vida de alta performance, ou seja, zona de conforto não combina com você. Então, fundamental primeiro que a gente entenda esse treino, dá uma olhada pra você. Avalie a tua vida, os teus olhares, né? Quando surge um revés pra você, um problema, o que acontece com você? Você é a pessoa que se desespera, que chora, que sente que o mundo acabou, que não tem mais solução. Você pensa, não, beleza, entendi, tem um problema aqui, vou encontrar uma forma de resolver ele. Se observar é um dos melhores caminhos para que a gente se desenvolva em recursos, para que a gente consiga trazer treinos que vão nos fortalecer mais. Então, olhar pra você, se reconhecer, entender qual é o teu foco em relação à vida, você tá sempre focando nas melhores falas, naquelas melhores imagens que você pode trazer, ou você tá sempre trazendo aquela imagem ruim pra dentro da tua cabeça e focando em tudo que pode dar errado aí na tua vida, e que, meu Deus do céu, e se eu perco o emprego, meu Deus do céu, e se isso acontece, e se cai um meteoro, e se isso, e se aquilo, Jesus amado, e isso é sufocante, isso é angustiante, e eu tô aqui pra te dizer que quanto mais você busca isso, mais você enraiza, aquele treino lá que eu te falei, sabe aquele caminhozinho? Quanto mais você faz disso, mais esse caminhozinho se fortalece, e aí quanto mais forte ele tá, claro, mais difícil tá pra gente se livrar dele. Ainda que ele esteja muito enraizado, há jeito de a gente se livrar. Mas, reforço, não vai acontecer se você continuar repetindo exatamente os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos e as mesmas falas. E para a gente conseguir entender isso de uma forma mais prática, eu vou te trazer um exemplo aqui de pacientes que chegam para mim, né? Tem muitos pacientes que chegam para mim já na barreira, né? Eles já chegam se protegendo. Então eles dizem, Fran, tô com problema X, mas eu já tentei de tudo, né? E aí eu brinco e eu mexo e digo, olha, acho pouco provável que você tenha tentado de tudo, mas me conta qual é o tudo que você já tentou e a gente vai buscar novas possibilidades, novos caminhos. Esse tipo de comando, né, para o nosso cérebro, falando em reprogramação mental, em programação neurolinguística, é um tipo de comunicação péssimo, porque quando eu digo eu já tentei de tudo, na hora eu já tô arrebentando com todas as possibilidades de impulsionar o meu cérebro a me ajudar a pensar em outra coisa. Porque por que ele vai se esforçar a me ajudar a pensar em outra coisa se eu já dei o comando do eu já tentei de tudo? Quando eu já tentei de tudo, então não tem mais jeito, não tem mais solução. Não há por que pensar mais a respeito disso. E esse é um fator extremamente limitante para as pessoas que estão lá com foco no problema e zero foco na solução. É o 880, né? Então as pessoas esquecem que existem 72 níveis entre o 8 e o 80. Então assim, ou é isso ou é aquilo. Aí nem isso aqui deu certo, então nada dá certo, né? E é importante de verdade que a gente amplie o nosso leque de possibilidades, né? Eu tenho um exemplo bem simbólico de uma paciente que chegou um dia para mim e disse assim: ai, Fran, mas não tá entrando ninguém na minha loja. E não era época de coronavírus, não tava rolando uma grande crise. E ela disse, mas não tem ninguém entrando na minha loja, né? E quem tem comércio, enfim, loja, eu já tive loja em algum momento da minha vida, eu sei como é isso. E aí a gente fica naquela do observar se estão entrando nas outras lojas, né? E aí o que acontece? A gente se conforma. Lembra que eu falei lá da generalização pra você no começo? Pois é. Então ela dizia, ai, Fran, pois é, mas não entra ninguém. Mas tá geral, Fran, tá geral. E aí sabe o que acontece? Quando ela dizia tá geral, ela já se conformava. Porque assim, tá geral, né? Ninguém tá entrando na loja de ninguém, então beleza. E vida de alta performance requer um posicionamento diferente. Que é o quê? Que é você ficar incomodada com isso. Como assim que não tá entrando na minha loja? Por que não tá entrando na minha loja? O que tá faltando na minha loja que não tá sendo atrativo o suficiente para as pessoas quererem entrar? Né? O que falta para eu gerar de verdade esse interesse nas pessoas? E aí a gente começou a trabalhar exatamente isso. E o que ela trazia? Ela trazia eu já tentei de tudo. Ah, mas já tentei de tudo, Fran. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. E aí a minha brincadeira com ela foi justamente o que você ainda não fez? Né? Qual o produto que você ainda não
não trouxe, qual é a promoção que talvez não tenha sido feita ainda, qual é a propaganda que talvez está faltando. De repente você vai colocar lá na tua loja um gerenciador financeiro, não sei se chama assim, mas enfim, para você entrar lá e pagar o boleto. Daí eu brinquei com ela, eu disse, olha, tu coloca lá no final da tua loja, as pessoas vão ter que passar pela tua loja inteira para ir lá pagar o boleto, mas enquanto ela tá lá para pagar o boleto, ela já olha um negocinho que de repente ela nem precisava, mas já gerou interesse nela, vai levar. E simbolicamente, porque esse é só um exemplo simbólico, é exatamente isso, né? Quais são as soluções que eu ainda não implementei? Então a gente precisa sim trazer para o nosso cérebro comandos mais efetivos. E aqui nem estamos nas dicas ainda, mas ó, já entra a dica bônus aí para você logo de cara, que é o quê? Cuida dessa comunicação limitante que você tem. Quando você diz, já tentei de tudo, ferrou. Então, você já tentou de tudo, você nem vai mais pensar a respeito, porque já tentou de tudo, não tem mais nada para ser feito. Começa cuidando dessa comunicação que é fundamental dentro da mudança do vou sair do foco no problema e vou pro foco na solução. E agora eu quero responder umas perguntas para você sobre essa questão foco no problema. E aí eu vou colando aqui e vou respondendo, porque eu não quero esquecer de te falar absolutamente nada. Então, Fran, por que é importante? Por que é importante eu focar em solução e não em problema? É importante porque você está enraizando um treino. E se você enraiza um treino de foco no problema, a tua vida inteira vai ser um problema. Cada pequena coisa, cada pequeno desafio que surge para você se torna uma montanha, algo difícil de transpor, angustiante. Então é importante, de verdade, para que você tenha um treino mais efetivo na tua vida. O treino que vai te trazer resultado. Não o treino que vai te trazer lamentação, lamúria, dor, tristeza, angústia. Então por isso é importante. Agora, Fran, por que eu devo investir o meu tempo nisso? E aí você deve investir o teu tempo nisso justamente pelo fator tempo. Sabe por quê? Porque você passa, certeza absoluta, muito mais tempo sofrendo pelo problema do que resolvendo o problema. É ou não é? Quantas vezes na nossa vida a gente já não passou ali sofrendo por problemas que de repente em 5, 10 minutinhos a gente foi lá e resolveu o negócio. E esse é o X da questão. Quando você investe teu tempo treinando para algo que te gera um resultado diferenciado na tua vida, você para de gastar teu tempo à toa, porque você investiu teu tempo, você não gastou, você investiu num treino efetivo que te gera resultados aí ao longo da vida inteira e você para de desperdiçar tempo com sofrimento, angústia, que vão acarretar aí numa série de outros problemas que podem vir a seguir na tua vida. Então, é importante e deve investir tempo por isto. E qual é o meu maior benefício? Então, o maior benefício são os teus resultados. O maior benefício que a gente pode ter dentro da nossa vida são os resultados positivos que a gente conquista através dos treinos que a gente pode implementar. E tudo na nossa vida é um grande treino mental, lembra? Eu vou falar e vou repetir, porque eu não canso de falar isso para as pessoas. Porque quanto mais você treina o teu espaço mental de uma forma positiva, mais resultados incríveis você tem. Então, lembra que você está se treinando o tempo todo. Cada ação, cada atitude, cada pensamento que você traz está enraizando aí para você um treino, algum tipo de treino, que pode ser um treino muito positivo e valoroso ou um treino péssimo, um treino horroroso, um treino meia boca, que não vai te levar onde você deseja. E aí o que vai acontecer? Se você não chegar onde você deseja, você vai simplesmente ver a tua vida passar, vai chegar lá no final, vai estar se lamentando, triste, angustiado, chorando, porque você não construiu aquilo que você poderia ter construído. E isso começa com foco na solução. Agora, Fran, e se eu não fizer, o que acontece? Nada. Se a tua vida tá ótima, nada. Agora, se a tua vida tá ruim, se você sabe que isso tá afetando você, os teus comportamentos, de repente até as tuas relações, aí sim, aí a gente tem uma grande questão para começar a trabalhar. Então, se eu não fizer, o que acontece? Bom, se eu tô bem feliz, mega sensacional, extraordinário, me achando com um treino maravilhoso, não acontece absolutamente nada. Agora, se eu tenho clareza que isso tá me afetando, tá prejudicando as minhas relações, aí ferrou geral. Porque cada vez mais você vai reforçar um treino que tá ruim e cada vez mais você vai ter resultados péssimos. Um treino péssimo te traz resultados péssimos. É isso que você vai ter. Então, se porventura a tua vida tá sensacional, extraordinária, esquece tudo que eu falei, segue a vida e tá tudo bem, você não precisa implementar nada. Agora, se tem alguma coisinha aí que não tá legal, gruda aqui e implementa sim tudo isso que eu tô te falando, porque é isso que vai começar a gerar mudança aí no teu mindset, no teu modelo mental. E, Fran, qual que é a melhor hora pra eu começar a implementar essas mudanças aí, esses treinos aí que você fala, e esse foco na solução? A melhor hora, peraí, deixa eu pensar, que a melhor hora é agora, é sempre agora. Implementar mudança na nossa vida acontece já, não amanhã, não mês que vem, não no Natal, não no próximo ano, agora. Primeiro porque a gente só tem esse momento. Só existe um único momento na nossa vida, nós somos reféns e prisioneiros de um único momento e ele chama agora. Quando você deixa para fazer amanhã ou depois,
De novo, você tá se treinando. E aí você começa a entrar no outro treino que a gente chama de procrastinação. E aí você vai treinando para deixar para depois o tempo todo. Então a melhor hora sempre, tudo que você quer implementar na tua vida, de novo treino, de mudança, de bem-estar, comece agora. Comece agora do jeito que dá, com os recursos que você tem. Ainda, eu lembro a primeira vez que eu fui gravar um vídeo, né? Eu lembro que eu fazia um treinamento e o nosso trainer disse assim: se você for esperar ter a câmera certa, a iluminação certa, o melhor microfone, o teu amanhã vai acabar não chegando, ou vai chegar muito mais tarde do que precisaria. Então ele brincou com a gente, lançou o desafio. Ele disse: você tem um computador aí com webcam, grava nele. Se você tá me assistindo agora, não importa o celular que você tem, algum tipo de câmera ele vai ter, grava nessa mesma câmera aí. Depois você aperfeiçoa. E esse é o meu convite para você. Começa agora, do jeito que você consegue, depois você aperfeiçoa. De repente hoje você consegue, sei lá, dar um pequeno passinho de não focar num pequeno problema específico, que nem é o teu maior dos problemas. Então comece com isso. E isso já te ajuda a começar a enraizar um novo treino. Então, o melhor momento para começar é agora, já neste exato momento aqui. E antes de a gente começar a entrar nas dicas que já vão vir logo a seguir, eu quero te contar um exemplo real meu, né, de foco na solução. Eu já citei anteriormente que a gente muda bastante aí de cidade, e numa dessas cidades, já há alguns anos, né, eu formada psicóloga, mas na verdade eu era recém-formada, né, e aí chegamos numa cidade com 3.000 habitantes, uma cidade extremamente pequena. Quando a gente chegou lá não tinha prédio, eu nunca tinha morado em casa, na verdade eu tinha morado em casa quando era muito criança, e depois sempre em prédio. Eu queria um prédio para morar, né, um apartamento, não tinha apartamento, né, foi a primeira vez que eu tive que enfrentar, assim, morar numa casa que tinha grama e tal, aquilo era bem assustador para mim. E aí o que acontece, né, com essa história do foco na solução? Eu precisava trabalhar, mais do que precisava, eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa diferente ali para mim. Só que quando você chega numa cidade pequena, você é psicóloga, você não tem anos ainda de experiência e ninguém te conhece, é um desafio à parte, né? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Cidade pequena, tem um psicólogo na prefeitura, não tem dois, né? Porque não precisa, não tem uma demanda para isso, né? E aí eu pensei, caraca, o que eu vou fazer, né? E com essa ideia de sempre foco na solução, porque de verdade esse sempre foi meu treino, né? Ou pelo menos uma boa parte da minha vida, sempre focando em solução, encontrando caminhos, né? Ah, isso aqui não deu certo, mas então como é que eu vou fazer dar certo esse negócio? Eu resolvi decidir lá naquela época montar uma loja, né? Por quê? Porque então eu queria trabalhar, eu queria sair de casa, eu queria ter meu dinheiro e não tinha emprego, uma cidade pequena, não tem emprego, não tem vaga na prefeitura, porque daí a vaga já estava ocupada. O que eu vou fazer? Vou criar a oportunidade. E aí, além de eu conseguir o meu emprego, ainda criei emprego para mais alguém. Montei uma loja. Montei uma loja, gente, sério. Eu não tinha R$1 para investir naquela loja. Foi tudo na base do empréstimo. Isso fazia alguns anos aí já na nossa vida. E não tinha R$1 para investir, né? E foi, bora e vamos lá e vamos. Foco na solução é o quê? Se eu pensasse, vou montar uma loja. Nossa, mas não tem dinheiro. Ai, meu Deus do céu, então não vai dar. Não, bora. Eu quero montar uma loja, não tenho dinheiro. Como que eu faço para conseguir o dinheiro? Isso é foco na solução. Mas daí eu consegui o dinheiro para montar a loja, para comprar o básico das coisas e as mercadorias. Eu não tinha dinheiro para pagar alguém, para lá projetar móveis bonitos e para mandar fazer esses móveis. Aí eu poderia pensar, foco no problema. Nossa, mas não tenho dinheiro, como é que eu vou mandar fazer esses móveis? Ai, não vai dar. Não, bora, tem solução. Não existe móveis usados, não existe tinta, spray, não tem jeito de a gente dar uma reformada nas coisas? Bora pros móveis usados. E a gente ia, né, para outras cidades e tal, para procurar os móveis usados e comprar esses móveis, e eu mesmo reformei sem nenhuma habilidade, nenhuma expertise. A gente comprava spray, né, e aí eu passava spray naquilo lá porque era o que ficava mais jeitoso, assim, mais legal. Foco na solução é isso, né? Aí a gente montou a loja e foi questão de menos de um mês, sempre com foco na solução. A gente conseguiu montar a loja com sacolinha personalizada, com cartãozinho, com flyer. Era tudo rosa naquela loja, tapete rosa, pintura rosa, placa rosa, tudo rosa. E aí a gente abriu a loja na véspera do Dia dos Namorados, num sábado, e no sábado a gente vendeu quase tudo que tinha na loja. Imagina, zero expertise para uma loja, a gente vendeu quase tudo que tinha lá. E no domingo a gente já teve que viajar para trazer mais mercadoria, senão na segunda-feira não tinha como abrir a loja, não tinha nada quase mais, né, nos espaços lá. E aí a gente foi, de novo, foco na solução. Porque, meu Deus, agora acabaram as mercadorias, mas agora a gente não se programou, mas agora como é que a gente vai viajar? Não, bora, precisa de mercadoria, vamos viajar. Foco na solução. Ah, mas tem a criança pequena, na época a Manu era pequenininha. Nossa, mas o que faz com a neném? E não sei o que lá. Não era neném, né? Ela devia ter uns 4 anos, eu acho, 3, por aí.
Então, bora, vamos dar um jeito. Quem que fica com a Manu, chama a avó, vamos resolver esse negócio, busca lá, vamos dar um jeito. Foco na solução é exatamente isso. Quando completou 1 ano, nós fizemos um baile de máscaras, de comemoração, e aí nós mudamos de cidade. E a loja foi vendida e continua lá até hoje. Eu tenho um orgulho enorme disso e foi um momento muito bacana, muito feliz, muito positivo da minha história. E daí eu não contei da psicologia, né? Como não tinha espaço, eu não via, pelo menos, esse espaço lá pra mim, eu montei a loja e num outro espaço, que era na loja mesmo, eu montei um consultório. Então eu tinha a loja e atendia lá também, ou seja, as pessoas começaram a me conhecer através da loja e começaram a saber o que eu fazia e tudo mais, e aí eu comecei a conquistar ali alguns pacientes para atender também. Tudo com foco na solução, e eu gosto muito dessa história, porque eu lembro que tudo estava contra, né? Uma cidade pequena, onde ninguém te conhece, onde não existem, assim, salas para alugar, tinha uma única sala, era aquela ou nenhuma, né? E, enfim, e eu lembro ainda que o dono da sala, ele tinha a filha que ela também já tinha uma loja, então a gente pensava, meu Deus, vai que, né, às vezes a pessoa não quer alugar, enfim, né? Não, a gente conseguiu alugar, foi muito bacana, foi um período muito bonito da nossa vida, e sempre com foco na solução. E por isso que eu quis compartilhar com você aqui nesse vídeo essa história, porque ela de verdade fez a diferença pra mim e ela reforça pra mim o quanto o foco na solução de verdade tem o poder de mudar a nossa vida. Se eu tivesse ficado focada em problemas, talvez eu tivesse passado aquele período todo lá sem construir tudo que eu construí, sem conhecer tudo que eu conheci, sem aprender tudo que eu aprendi, sem viver as experiências incríveis que eu vivi naquele período da minha vida, e talvez eu tivesse passado o tempo todo em casa, frustrada, triste, talvez chorando, talvez desacreditada de mim, e eu escolhi de verdade naquele momento olhar para a solução. E esse é o meu convite para você. E para que a gente possa sim focar em solução, agora nós vamos para 5 passos fundamentais para que você possa ser esta pessoa aí do foco na solução, que faz a vida acontecer e que depois sente um orgulho enorme de contar cada uma das tuas histórias. Então, o nosso primeiro passo, a nossa primeira dica chama foco na solução, uai! Não é disso que eu tô falando até agora, mas agora eu vou te ajudar a entender como que você foca na solução. Para você focar na solução, você precisa mudar as perguntas que você está se fazendo. Então você vai fazer perguntas do tipo: o que eu ainda não fiz? O que eu ainda não pensei? Qual é a estratégia que eu ainda não usei? Quais são as possibilidades que existem? Eu gosto sempre de trabalhar em infinitas possibilidades, porque aquela ideia que você não teve, alguém vai ter. Então se coloca assim na direção de abrir essas possibilidades, sair do 8 e 80. Então deixa eu pensar aqui quais são os outros 72 níveis. Esse é o primeiro ponto. Para você começar a focar em solução e trazer novos resultados aí para problemas que já são antigos, você precisa definitivamente fazer isso. Trazer o leque de infinitas possibilidades. Então o foco na solução é o nosso primeiro passo. O que eu ainda não fiz? O que eu ainda não tentei? Para de pensar, eu já fiz isso, isso e aquilo. Pensa, o que eu não fiz ainda? O que eu não pensei? Com quem que eu ainda não conversei? Qual foi a possibilidade que eu ainda não busquei? É bem o exemplo lá da loja, né? Nossa, eu não tenho dinheiro. Ok, mas como que eu faço para conseguir? Então, se eu quero montar uma loja, eu preciso conseguir esse dinheiro de algum jeito. Como que eu posso conseguir esse dinheiro? Né? Será que eu peço no banco? Será que alguém pode me emprestar? Será que eu posso comprar algumas coisas e, sei lá, parcelar no cartão? Né? Olhar para a solução é exatamente isso. Então, começa trabalhando o foco na solução, modificando as tuas perguntas. Para onde que eu ainda não olhei? Para onde que você ainda não olhou? Para qual solução você ainda não se abriu, não se deu a oportunidade de perceber? Com quem que você ainda não conversou? Qual é o contato que você ainda não fez? Qual é a oportunidade que você ainda não buscou e não correu atrás? Isso é foco na solução. E o nosso passo de número 2, ele chama planejamento. Ou seja, depois que você já fez o passo 1, quer encontrar novas soluções, novas possibilidades para você, você precisa planejar isso. Como que você executa sem ter planejamento algum? Então eu vou pegar aqui o exemplo da loja e eu vou colocando ele em cada um dos nossos passinhos agora para você conseguir compreender melhor. Então lá no passo 1, que é foco na solução, o que aconteceu comigo? Cheguei numa cidade onde não tem vaga para mim, onde eu não quero ficar em casa, enfim, vou me sentir muito mal, muito angustiada, muito triste, muito frustrada. O que eu vou fazer? Vou montar uma loja. Beleza. Foco na solução. Ok, encontrei um caminho para mim. Vou abrir uma loja. Mas aí eu entro no passo 2, que chama planejamento, ou seja, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer para montar essa loja. Então, quais são os documentos que eu preciso, né? Quanto de recurso eu vou necessitar, loja do que eu quero abrir. Tudo isso precisa ser pensado e planejado. Mas aí depois que eu já planejei, a gente entra no nosso passo
3, que é o quê? Fracione. Coloque o passinho a passinho que você precisa executar. Caso contrário, tudo vai se tornar muito distante, muito difícil para você. Então, qual que era a ideia? Se eu pensasse na loja, pensasse em montar a loja e já trouxesse todos os problemas para cima daquilo ali, eu nunca teria montado. Mas eu primeiro pensei que a loja seria a solução, fui pro passo 2 e planejei, e fui pro passo 3 e fracionei os passinhos, que foi o quê? Como que eu vou começar? Eu vou começar procurando um contador para ele me informar certinho como faz, para ele me auxiliar nisso. Ok, então fui lá e dei esse passinho. E agora, como é que eu faço? Vamos, sei lá, vou calcular aqui, já calculei quanto que eu preciso, agora eu vou no banco conversar para ver se eu consigo um empréstimo. E agora eu já consegui esse empréstimo, então eu vou buscar aqui lugares para trazer mercadorias legais. Enfim, o fracionar é exatamente isso, tá? Então você pega lá, você acha uma nova possibilidade, você planeja e você fraciona, porque quando você fraciona, tá mais fácil de você entrar em ação. A sensação que a gente tem não é aquela assim de cansaço extremo, nossa, tá muito difícil, tá muito distante de mim. E aí, você tende a realizar muito mais. O nosso passo 4 chama entre em ação. Porque se você quer encontrar novas soluções para velhos problemas, não adianta nada você pensar no que você pode fazer e você não agir. Então, sim, o que aconteceu lá comigo? Eu achei a solução, eu planejei, eu fracionei, mas eu entrei em ação. Bora, eu fui atrás de documento, fui atrás de dinheiro, fui atrás de mercadoria. E isso é entrar em ação. Enquanto você não entrar em ação, não só para mudar foco, não só para encontrar novas soluções para velhos problemas, mas para tudo, né? Se você quer emagrecer e você não fizer nenhuma atividade, não mudar a tua alimentação, você não vai emagrecer. Se você quer ser mais inteligente, você não se dispor a ler um livro, não vai acontecer. Se você quer ter uma família mais harmônica e você não se colocar a se desenvolver para isso, a trabalhar e abordar diferente a tua família, não vai acontecer. E com um foco no problema é exatamente a mesma coisa. Se você sai desse vídeo para continuar mirando exatamente nos mesmos problemas, a mudança não vai acontecer para você. Mas se você sai desse vídeo aqui, de verdade, determinada aí, a encontrar soluções e a trabalhar por essas soluções, a entrar em ação para isso, tudo começa a se modificar dentro da tua vida. Por quê? Pelo simples fato de que você decidiu se mover. E aí, o nosso 5º passo é qual? É o que nunca pode faltar, que chama continuar. Eu brinco que existem 2 superpoderes capazes de fazer a gente realizar qualquer coisa na nossa vida. Um chama começar e o outro continuar. Porque não adianta nada você dar ali esses 4 passos e aí de repente você diz, não, vou parar por aqui, não quero mais. Não, tá muito difícil, focando em problema. Tá muito difícil, não vou mais fazer, né? Não, você precisa continuar. Muitas das coisas que as pessoas nunca vão realizar na vida delas não é nem por falta de competência, é por falta de ação, determinação, motivação para continuar. Elas desistem antes mesmo de conseguir. Eu costumo dizer que só não chega quem desiste. Então, se você está determinado a não desistir, você vai chegar. Porque quanto mais você cai e levanta, mais você desenvolve recursos, mais você se torna resiliente, mais você está forte para receber novos reveses que possam surgir. E com isso, você vai se desenvolvendo numa série de clarezas que antes você não tinha. Então, é fundamental que a gente de verdade implemente esses 5 passos. Lembrando que o último, ele é dos principais, que é continuar, né? É melhor você continuar, sei lá, não tendo certeza que tá certo o passo que você tá dando, e aí daqui a pouco você vai descobrir que ele não tá tão bacana, mas aí você pode trazer um novo, do que você já faça um pré-julgamento, não, mas acho que isso aqui não vai dar certo, eu nem vou fazer. E aí você nunca faz, e aí você nem começa, e aí você nem tenta, e aí você nunca tem resultado. Então esses 5 passos, de verdade, eles arrancam você do foco no problema. Por quê? Porque você começa focando na solução, você começa lá se perguntando o que você ainda não fez, e essa é a minha pergunta: o que você ainda não fez por você, pela tua vida, pelas pessoas que você ama, por aquilo que você acredita que pode conquistar? E depois que você responde isso, bora, vamos encontrar ou vamos elaborar um planejamento coerente. Elaborou teu planejamento, fraciona, deixa fácil para você. Depois disso, age, entra em ação. Sem ação não tem resultado. Agora, entrou em ação, continua. Porque se você não continuar, o resultado não vai chegar para você. E pra gente fechar esse vídeo, eu quero perguntar para você: o que muda na tua vida exatamente agora, se você decide sair desse vídeo para focar nas soluções da tua vida, não nos problemas? Se você sai daqui para parar de generalizar, de dizer que tá ruim para todo mundo, e você assume as rédeas da tua vida nas mãos e diz: eu vou cuidar desse negócio aqui, eu vou fazer acontecer porque eu sei que eu posso, porque eu agora tô decidido de verdade a mirar na solução e não no problema. Porque talvez a minha vida inteira eu olhei para problema e agora eu decido olhar para a solução.
O que muda para você, para a tua vida, para os teus resultados, para as pessoas que estão aí ao redor de você? Como que fica o olhar das pessoas sobre você? Como que você se aproxima das pessoas? Como que elas se aproximam de você? Quando você de verdade se torna uma pessoa da qual você se orgulhe. E eu tenho certeza absoluta que mirando só em problema, focando só em problema, você não deve se orgulhar tanto assim de você, muito pelo contrário. Certeza que você deve se sentir bem angustiado e bem frustrado em vários momentos. Então decida sim. Decida encontrar novas soluções para velhos problemas e implementa esses 5 passos que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar e muito a começar definitivamente a entrar em ação para não parar mais. Combinado? Bora entrar em ação? E o meu pedido para você agora é, se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que a gente pode ajudar outras pessoas através dele, curte, comenta, compartilha com as pessoas, com essas pessoas que você sabe que estão aí de repente mirando em problema, todas essas pessoas que você acredita que a gente pode ajudar através desse conteúdo gratuito que eu trago de todo o meu carinho pra você, faz isso, me ajuda a colocar esse vídeo aí pra ir mais longe, pra que a gente possa tocar talvez algumas outras vidas que vão se beneficiar desse conteúdo assim como você. Combinado? E se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, a gente tem vídeo novo todo dia no canal, então quando você clica nesse sininho, você já fica sabendo antes de todo mundo. E aí olha que bacana, você já sai na frente aí, se desenvolvendo e muito em alta performance aplicada à vida. Combinado? Gratidão enorme por ficar comigo aqui até o final. Um beijo gigante no teu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!